Olá, você que está chegando aqui agora por meio de uma pesquisa, esse vídeo vai se tratar da avaliação final da disciplina de Linguagem de Programação C Sharp orientada a objetos, pelo curso de TI da FATEC TU. Como vocês podem observar aí, o nosso professor listou vários temas, vários estilos de cadastro, na qual eu fui sorteado para apresentar sobre o cadastro de processos de advocacia. Antes de partir para o projeto, eu só queria comentar que o vídeo vai ser dividido em três partes. A primeira eu vou apresentar o programa, a segunda vai ser a análise do código e a terceira vai ser uma sessão de dúvidas que eu tive para com o professor, e quem aí tiver o conhecimento que quiser compartilhar pode ficar à vontade também. E sobre a Mariana, que eu já vou citar, eu vou deixar o link dela na descrição. E se você assistir, Mariana, espero que você tenha gostado aí. Obrigado pela inspiração. Pesquisando pelo YouTube, eu acabei achando o canal da Mariana Gonçalves, que é uma advogada, e ela fez um vídeo em 2016 demonstrando a planilha de Excel que ela montou para justamente gerenciar os seus processos. Então eu me baseei nessa planilha, que vocês podem visualizar aqui. Eu só fiz o recorte, na verdade, dos principais dados que ela continha na planilha. E trata do seguinte: ela precisava ter o nome do cliente, das partes envolvidas, a parte contrária, o caso ou a identificação, a data do protocolo desse processo, o próprio número do processo que eu vou utilizar como meio de busca nesse sistema que eu vou criar, a vara, a audiência, o último movimento, e aqui em continuidade mais abaixo, a data do último movimento, a última verificação, quantos dias estava parado, e nesses dias aqui ocorre o seguinte: se ela tivesse com um processo há 30 dias ou menos parado, ela deixava com a cor verde, simbolizando ou sinalizando que estava tudo ok. Se tivesse mais de 30 dias e menos de 90, já era um estado de meio alerta, com a cor amarela, e mais de 90 dias a cor vermelha. Então, no meu sistema, eu acabei criando aqui um sinalizador próprio para isso. O tempo de processo, continuando aqui, e o último contato com o gabinete ou cartório, e uma área para observações quaisquer sobre o caso, ou sobre o processo em si. Essa então foi a interface que eu criei, com todos os dados ali da planilha, como a gente pode observar novamente: cliente, contrária, caso, último movimento, a vara, audiências, observações, as datas em um espaço um tanto padronizado aqui do lado, e o sinalizador logo abaixo das datas com o tempo de processo desde a sua criação ou existência e os dias parados desse processo. Aí o grau de importância é com o sinalizador através do ponto de exclamação. Então você já pode observar que tem alguns botões que estão como cinza. Esse seria o momento inicial do programa, da qual o usuário ele vai poder simplesmente buscar somente pelo número de processo para pesquisar no banco de dados. Aqui também não sei se está muito visível, mas todos os text box que estão presentes aqui na esquerda, eles estão acinzentados de início também. Se eu for colocar um novo, aí o botão novo desliga, altera todos os outros aqui, menos o excluir, porque ele não tem nada a excluir ainda, né? E aí eu coloco o que eu quiser. Vou colocar tudo como teste. Vara pode deixar tanto como 0, ou a audiência também como 0. Vou colocar aqui 3 e 2 só como exemplo. Mais um teste. As datas eu vou deixar todas aqui já como dia 7. Podem perceber aqui que nas labels está tudo como 0, que é na verdade onde vai mostrar o que está armazenado lá no banco de dados. Então vou salvar aqui como número 10. Também poderia ser números maiores, que na verdade é o que ela utiliza lá no vídeo dela. E vou dar um salvar. Aí aparece a mensagem inclusão realizada com sucesso. E já inicia o cálculo aqui do tempo de processo e dos dias parados. E o grau de importância já que está no 0 dias, né? Que é um processo totalmente atual. Eu posso então alterar agora esses dados aqui, vou alterar as datas só para que a gente possa modificar o grau de importância. Vou colocar aqui uma data que deixe no grau amarelo, que significa mais do que 30 dias e menor do que 90 dias.
da data de dias parados do processo. Alteração realizada com sucesso. 58 dias, alterou o grau de importância. Se eu for alterar também a data do protocolo, para aumentar a quantia de tempo de processo, vamos colocar um processo bem antigo já. 2014, junho, dia 17. Alteração realizada com sucesso. 1269 dias já que esse processo existe. Vou pesquisar agora por um processo aqui que a própria Mariana colocou como dados lá no vídeo dela. Eu só troquei os nomes também fictícios. Então poderia ser aqui uma ação de cobrança, último movimento a juntada da contestação. Em observações, pode ver que acento, questão de espaço, pontos, letra maiúscula, minúscula, não está dando nenhum problema para salvar no banco de dados, nem aqui, nem nos nomes, nem até caracteres como, por exemplo, o parênteses. Se eu for pesquisar por um terceiro processo, não lembro agora se ele está em grau amarelo ou vermelho, mas vamos pesquisar aqui. Ele estava como verde mesmo. Então se eu voltar para o 10, ele vai voltar para o amarelo. E agora esse último que eu pesquisei, que era um outro de teste, vou colocar aqui para ele ficar no grau vermelho. Alterar. Para ficar nos dias parados eu tenho que mudar o último movimento desse processo. Para ele ficar como vermelho eu vou colocar em 2016, fevereiro, dia 9, aqui. Beleza. Alteração realizada com sucesso e ele atualiza o sistema. Então está em vermelho. Vamos só verificar agora se ele vai mudar certinho todos os graus de importância e os dias parados e o tempo de processo. Então esse é o 735951. Vou pesquisar aqui pelo anterior, tá verde. E o 10 tá em amarelo. Tudo certinho. Ah, mas eu quero deletar esse processo número 10. Então, como método de segurança, isso também vai depender do que o cliente, o usuário vai querer, na verdade. Mas eu achei interessante colocar aqui o botão excluir como desativado quando eu insiro uma busca. Só se o usuário quiser alterar o dado, aí sim ele vai poder excluir. Registro excluído com sucesso. E se eu pesquisar novamente aqui pelo 10, nenhum registro encontrado com o processo informado. E bom, por último eu tenho aqui o botão cancelar, né? Eu vou clicar aqui em novo, assim ele é habilitado. Todos os campos estão abertos, inclusive os datetime picker. E aí se eu vou cancelar minha ideia de registrar um novo processo, clico em cancelar e ele já cinzenta todos novamente, inclusive todos os campos aqui da esquerda. Menos o número do processo que vai ser o nosso motivo aí, a nossa fonte de busca. Adentrando o código então, nós temos aqui o formato, a classe criada para que pudesse rodar a aplicação. E entrando aqui no código do form, vamos começar aqui pelo form 1, que é de fato quando se inicia o programa. Foi criada uma string de conexão, da qual tem o endereçamento aqui, da base de dados, mais o projeto em si. E lembrando que para pegar esse endereçamento, eu tenho que vir aqui dando 2 cliques em base de dados. Abrir o arquivo vai aparecer aqui Connection String. Quando eu passo o cursor aqui em cima, eu consigo visualizar o endereço completo. Se você realmente estiver no Visual Studio, você também vai poder ver isso. Mas aqui na edição ele não está pegando. Mas então, só para vocês visualizarem, eu vou passar arrastando aqui e chegando no endereço. Percebam que só tem uma barra em cada parte. Outra barra. Então a gente tem que pegar esse endereço dali, copiar para cá e duplicar a barra em cada parte existente.
Então depois disso eu inicializo o componente, aí entrando aqui no form 1, que é quando de fato eu inicio o programa, eu vou ter somente o botão novo e o botão buscar como verdadeiros, né, para o usuário poder clicar, e o resto tudo falso. E aqui o txt código para ele poder buscar pelo processo. As datas também estão como falsas, porque eu não quero alterar nada. Assim que eu abro o programa, tem que clicar em novo. E aí chegando então no botão novo, aí eu vou deixar como falso o próprio botão novo, já que ele acabou de ser clicado. E assim por diante, né? Isso aí eu já demonstrei ali no próprio programa. Questão da data também, todas verdadeiras. Aí só por termos de segurança aqui, para que ele dê uma renovada, caso ele já tenha buscado algum processo e ele clique em novo, então eu já estou zerando todos os campos, para que ele não precise apagar tudo e refazer. E aí eu estou voltando também o ponto de exclamação para a cor preta, porque depois que ele buscar um processo, provavelmente vai estar no verde, vermelho ou amarelo. As datas atualizadas aqui para o dia de hoje, que está no computador do usuário, e aí depois eu dou um foco direto no txt código, que é onde ele vai buscar pelo processo. Alterando aqui para o botão salvar, eu criei na verdade uma variável y e uma z para txtvar e txtaudiência, que estão na tabela. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Como valores de inteiros. Porém, aqui na parte da string SQL, onde eu vou me conectar com o banco de dados, através da tabela cadastro, que foi a tabela criada com todos os valores necessários. Na parte de vara e de audiência, ao invés de chamar de y e de z, eu deixei aqui como text. Ops. Eu deixei aqui como txtvara e txtaudiência mesmo. E deu certo. E também se você colocar o y e o z, não vai fazer diferença nenhuma. Aqui eu coloquei como comentário para não aparecer para o usuário, mas se você quiser testar quais são as strings em que o banco de dados está sendo conectado e está armazenando os dados, quando você clica em salvar, ele vai te mostrar. Por exemplo, vai mostrar código, vírgula e o dado, ou não lembro se é o código, o nome, contrário, tudo, todos eles, e depois cada dado que o usuário forneceu. Aí eu usei um try and catch, para que caso a operação seja um sucesso, ele mostre a mensagem, mas caso de erro, ele não bugue o sistema. Mais para baixo aqui a gente tem o update, caso o usuário vá de fato clicar em salvar novamente depois de já ser um processo existente. Então, nada muito complicado, é o update, mais a tabela, mais o nome, que seria o primeiro campo de clientela, depois contrária e etc. Lembrando que, como são TXT, a gente tem que colocar uma aspa simples junto com aspas duplas. Se for int, não precisa. Mais o código aqui de conexão com o banco de dados. Daí aqui nesse momento eu estou utilizando, vamos só dar nome aos bois aqui, para vocês começarem a sintonizar comigo. Cada datetime picker eu coloquei no início date como nome. Cada label eu coloquei como data, LBL data, beleza? Então aqui, se é date, eu estou utilizando o datetime picker. Então eu criei uma variável chamada data última verificação, no caso, né? E ela está ligando o quê? O datetime picker, para que eu possa utilizar a label mostrando exatamente o que está de valor no datetime picker como um modelo de data curta. Poderia ser a longa, que aí ficaria, por exemplo, 19 de dezembro e etc. Então, para todos eles aqui, mais um try and catch para não dar erro no sistema, e mais a mensagem também de sucesso.
E aí se eu quiser, aqui eu deixei como comentário, só para teste de sistema, ele vai mostrar quantas linhas lá na tabela foram atualizadas. Se a gente abrir a tabela, dá para verificar que ele vai contar uma linha como uma informação completa de registro. Aqui tem algumas outras que eu não demonstrei, mas que foi só para teste mesmo. Mais abaixo aqui a gente tem a LBL data última verificação, que eu estou na verdade transformando para uma data curta. E a LBL data último contato eu também estou transformando ela para uma data curta. Por quê? Porque nesses dois aqui eles não vão alterar no cálculo de dias parado e de tempo de processo. Então deixei eles aqui para cima. E agora sim eu vou entrar no data último movimento, que vai alterar a quantia de dias parados. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu criei um datetime variável D1. Eu vou igualar ela ao time picker, ao datetime picker, para que eu possa então realizar o cálculo de D2, que seria o dia, a data atual do computador do usuário, menos a data do último movimento do processo. Aí eu criei uma variável tempo inteiro para transformar esse cálculo da data em apenas dias, porque ele na verdade ele vai me informar muita coisa, até a questão de milissegundos. Então, mais para baixo, deixa eu dar uma olhada aqui, eu utilizei essa variável tempo na label de dias parado, que vai aparecer aqui, ó, aqui no caso. Transformando essa variável inteira para string, para que o sistema pudesse ler e jogar na label. Aqui o cálculo de tempo de processo, data do protocolo e dia de hoje é a mesma questão de cima, só que agora com a data de protocolo. Então, criei uma variável D3, a variável D4 também vai ser de novo a data de hoje. E na D3 aqui é o do datetime picker. Então eu pego a label e jogo o valor de data curta para label. Criei uma outra variável chamada dias2 e tempo2 para fazer os mesmos cálculos e jogar lá no tempo de processo que está aqui. A partir daqui, então, eu vou calcular o grau de importância, é aquela questão dos 30 dias, até os 30 dias, né? Dos 30 aos 90 e a partir de 90. Colocando o ponto de exclamação, que é o LBL grau, ou seja, uma label simplesmente, para a cor verde, a vermelha e no caso do else que eu joguei o yellow para ficar mais fácil aqui no cálculo, né? Só para poder colocar menor ou igual a 29 e maior ou igual a 90. E aí de novo o sistema de botões, o que eu tenho que deixar ligado e o que eu tenho que deixar desativado. Daí eu entro no botão cancelar. Basicamente o botão cancelar é simplesmente alterar aqui a configuração dos botões, devido a eu ter clicado, ou o usuário ter clicado em um salvar, em um buscar, ou algum alterar, ou até o novo, né? Então, clicando em cancelar, ele vai simplesmente resetar tudo, deixando todos ativados ou desativados. Os TXT vão ser resetados e inclusive a label de ponto de exclamação. As datas vão ser alteradas para o dia de hoje. E aí eu chego no botão buscar. Aqui eu vou criar mais uma string de conexão, por quê? Porque eu vou precisar acessar o banco de dados para de fato buscar o processo. Então eu coloco aqui um select from a tabela cadastro que eu vou utilizar e o que eu vou utilizar lá pelo usuário, que ele vai digitar para realmente buscar aqui todos os dados ou informações. Vai ser o txt código, que é o próprio processo. As linhas para conexão. E aí novamente a questão das datas, que já está explicado ali para cima. Outro try com os botões, com os txt, as datas desabilitadas ou habilitadas. Aqui a leitura de cada linha
de TXT, de LBL, tudo que ele precisa de informação para demonstrar para o usuário o que foi armazenado, né? Aqui, caso eu já quero uma condição, eu chego aqui no else, então jogo nenhum registro foi encontrado, caso ele não exista no banco de dados. E novamente aqui o cálculo para o tempo de processo e para os dias parados. Porque lá em cima era no botão salvar e agora eu estou buscando a informação, também vou ter que demonstrar para ele. Botão excluir, pego a string para o SQL, ao invés de select ou insert ou update, agora vai ser um delete. Utilizo aqui a tabela cadastro, onde o código vai estar a mesma coisa. Aqui também só para teste eu posso mostrar, justamente para ver se ocorreu certinho ou não, a string lá do SQL de cada item, cada dado, né? E outro try, registro excluído com sucesso, para não dar um bug no sistema, o catch, mais configurações de desativado ou ativado. E aí eu chego no botão alterar. Nesse botão alterar eu tenho simplesmente abrindo, na verdade, pode ver que a maioria está como true, todos estão como true, para alterar os dados e abrindo aí os campos, né, para o usuário poder digitar. Esses comentários que eu deixei à parte, eu vou, na verdade, realizar algumas dúvidas para o professor. Bom, aqui esse evento foi criado, não posso deletar isso, nem isso. E aí, antes de anexar a informação de dias parados e tempo de processo direto no botão buscar e direto no botão salvar, eu estava testando com um botão a mais que seria simplesmente de atualizar os dias e o outro de atualizar a importância. Então ele tem simplesmente os cálculos que estão lá para cima. E esse é o código. É isso aí, galera. A partir daqui eu vou realizar uma sessão de dúvidas minhas que eu tive em referência a esse sistema criado e que foi conversado com o professor. Então o vídeo está finalizado, mas se você manja mais ou ainda quer aprender um pouco mais sobre C Sharp, se liga nessa parte. Bom, a primeira dúvida aqui é que eu tenho um código só para o botão salvar. Esse botão salvar ele também é clicado depois que eu crio um novo registro a partir do novo. Por exemplo, assim, ó, código 11 que não existe, ó, se eu for buscar, nenhum registro encontrado, beleza. Então eu vou criar um registro com esse código. Só vou salvar, vou deixar tudo em branco mesmo, e aí já entra um primeiro ponto de melhoria. Para um usuário, seria interessante colocarmos aqui um asterisco para indicar que aqui ele está sendo obrigatório, já que ele vai ter que realizar a pesquisa a partir daqui, ou seja, cada registro criado ele vai ter que de fato colocar um número de processo. A melhoria número 2, conjunta com isso, é de fato abrir um pouco mais esse leque de pesquisa e inserir uma tabela do lado aqui, por exemplo, demonstrando todos os processos em uma lista. E o objetivo do trabalho era mais sobre focar realmente num método de pesquisa de uma fonte só. Pelo menos era o que eu queria fazer, né? Nesse caso aqui, eu posso deixar todas as outras opções em branco, então realmente não precisariam de asterisco. Então eu vou salvar, inclusão realizada com sucesso. A questão é a seguinte, quando eu altero uma data depois de ter acabado de criar um processo, por exemplo, vou alterar aqui para 4 e vou salvar. Ele me dá esse erro de primary key. Então eu não sei direito do que se trata, porque na teoria ele está querendo sobrepor um dado que já está existente lá na tabela. E isso acontece depois que eu tô tentando, depois que eu acabo de criar esse novo registro, porque ó, se eu der um OK, lembrando aqui que está 4/12, se eu for buscar algum outro processo, ele já mudou aqui para 3/12, beleza. Então eu vou voltar lá no 11.
ele não armazenou. Por quê? Se eu alterar para 4/12, salvar, aí ele atualizou e não deu problema de primary key, entendeu? Quando eu clico no novo registro, crio e aí salvo, ele me dá esse erro de primary key, sendo que eu estou clicando no botão salvar, que tem um próprio código igual ao que eu acabei de fazer aqui. Vou alterar de novo. Salvou com sucesso. Alterou a label também. Ponto 2. Quando eu inicio aqui um novo registro, ele não me aparece as horas, porque o meu objetivo não era registrar horas. Mas quando eu vou salvar ou buscar, eu acho que é buscar, deixa eu ver aqui. Quando eu vou buscar, ele aparece. Eu não sei tirar essas horas. Então, até no vídeo eu deixei lá, porque eu não sei que código utilizar para tirar isso. Eu já utilizei a parte de short string no datetime picker, mas aqui é uma label que está sendo convertida pelo próprio valor da datetime picker, mas mesmo assim eu não sei como tirar essa hora. Dúvida número 3. Quando eu vou pesquisar um registro, eu tenho as datas relacionadas aqui com datetime picker, beleza. Mas se eu vou, por exemplo, pesquisar um outro com outras datas armazenadas nas labels, tá tudo certo. Mas se eu vou alterar esse processo, as datas do datetime picker ficaram na do registro anterior. Então, se eu for alterar, por exemplo, só o último movimento, para essa data aqui, por exemplo, todas as outras aqui, ó, vão mudar para 28/11. Então, o usuário teria que ficar muito esperto e alterando cada data, e esse não é o objetivo. Só que eu não estou conseguindo fazer com que assim que eu clique em buscar, o datetime picker puxe os dados da label registrada. Por quê? Porque ele é um datetime picker.value e o TXT, ele, apesar de ter recebido um valor de uma datetime picker, eu não consigo converter ao contrário, que seria a text para value em datetime. Então eu não consegui resolver essa parte. Aí ó, se eu vou salvar, mudou todas as datas erroneamente, sendo que eu só queria alterar a daqui. Então mostrando lá no código essa parte. Aqui ó, eu até deixei algumas tentativas de conversão. Antes eu estava utilizando aqui ó, date, último movimento.value direto na variável D1. Mas aí para label receber, eu tive que alterar para cá. O datetime picker precisa ler o label.text, que é uma data. Esse que é o foco do pensamento, mas eu não consigo realizar isso. E aí, já juntando com essa questão de que eu vou colocar um datetime picker exatamente igual ao que está registrado no processo quando eu clico em buscar, o outro caso aqui é que eu queria armazenar o tempo de processo e o dias parado, depois ele fazer o cálculo. Foi isso que eu te pedi no e-mail, mas eu não consegui de forma alguma, nem com int, nem com nvarchar, que o senhor deu de exemplo, não consegui também com decimal até, porque de fato os dias que eles são recebidos ali no cálculo, né, é 1 ponto alguma coisa, não deu de nenhuma forma. E aí vindo para o código, eu coloquei o seguinte, aqui logo no início do botão salvar, eu havia colocado convertir para int, criando outras variáveis, e também já tentei no text, e no caso, para ficar mais simples, eu colocaria o próprio datetime picker, por exemplo, um datetime picker desse aqui, porque aí eu já estaria puxando direto do datetime picker para registrar na tabela aqui no tempo de processo e no dias parado. Mas como eu não consegui fazer isso, eu fiquei tentando armazenar o próprio label, mas eu não consegui. Quando eu digito o txt.text aqui, vai de boa, mas quando eu digito lbl
que no caso é a label que eu quero salvar, não vai. Ele fica sublinhado, lá na parte de baixo também no código, não estava entrando quando eu tentava converter. No caso, por exemplo, deixa eu digitar aqui para ficar mais fácil o entendimento. Por exemplo, colocar aqui um datetime picker, vamos lá, no date protocolo, ponto value é igual ao que? LBL data protocolo ponto text. Ele fica sublinhado dessa forma. Eu não sei se esses dois parênteses só vão para value ou se deveria surgir aqui para o text também. Se eu tirar também dá erro. Se eu tentar converter, convert ponto to string date protocolo ponto value, ele entrou. O próprio date protocolo, ele tem que se tornar a label, é igual a LBL data protocolo ponto text. Não vai. E tem também a questão do ponto parse. Eu não sei se isso é um tipo de conversão, eu não consegui pesquisar muito bem essa parte. Eu estou convertendo, assim como eu uso o convert.to, quando eu coloco, por exemplo, int.parse lbl protocolo.text. E enfim, professor, aqui uma dúvida mais técnica sobre o pré-código que a gente utilizou aí na aula anterior à avaliação. Eu fiquei em dúvida desse bool. Eu dei uma pesquisada, vi que ele se trata de uma condição sobre o true or false. Mas do que exatamente? O que é esse novo e que tem mais lá para baixo também em algum lugar? Novo igual a true, depois que eu ativei o botão novo. Seria o que? Uma condição de que a string vai ser conectada se o botão foi apertado? É alguma coisa nesse sentido? E a outra parte também da conexão da string é exatamente esse pré-código aqui. Eu não entendi muito bem como explicar essa parte do SQL CMD, o que exatamente ele quer dizer. E se aqui é simplesmente uma conexão aberta, significa que eu abri o banco de dados e está pronto para rodar. É isso. Enfim, acho que essas duas linhas aqui, ó, que eu não entendi muito bem, tanto para explicar quanto para entender para mim mesmo. Bom, essas eram as minhas dúvidas para o professor. E para a galera aí que assistiu, se manja, pode comentar abaixo, eu vou deixar liberado a parte de comentários. Se você chegou até aqui, você é um guerreiro. Espero que tenha agregado algum conhecimento. E é isso aí. Obrigado pela atenção.